Olá a todos, estamos aqui novamente para mais um momento de reflexão à luz da doutrina espírita. E para a nossa conversa de hoje, eu trago um assunto muito importante para refletirmos. Trata-se do retorno à vida corporal, da experiência de mergulhar novamente num corpo denso e termos a oportunidade de escrever um novo capítulo da nossa vida. Agora possuindo um novo horizonte, novos contatos, novas experiências e principalmente a oportunidade de fazermos diferente, não é? Então, nesse nosso bate-papo, a gente vai passar por algumas etapas do nosso desenvolvimento e aí eu vou fazer questão de, em alguns momentos, frisar uns pontos para refletirmos. Então, vamos lá? Quando que começa essa nossa aventura? Em que momento o espírito se liga à matéria? Esse é um assunto muito controverso. Se a gente olhar pelo aspecto legal, pelo aspecto da ciência, pelo aspecto da religião, cada visão vai oferecer o seu entendimento. O que abre margem, inclusive, para questões associadas, por exemplo, ao aborto. Mas não é esse o nosso objeto de conversa de hoje, né? Nós estamos aqui para inspirarmos-nos no que a doutrina espírita nos coloca como elementos de estudo. Então, lá na questão 344 do Livro dos Espíritos, eu tenho ele aqui aberto para mim, né, para ler para vocês. Na questão 344 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos da codificação. Em que momento a alma se une ao corpo? Os espíritos respondem a Kardec. A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. O que é a tal da concepção, né? A concepção, trazendo um pouquinho das aulas de biologia para esse nosso bate-papo, prometendo não mergulhar muito na questão, para não ficar aula, né? A concepção, basicamente, é o momento exato em que o espermatozoide consegue fecundar o óvulo. O espermatozoide é a célula sexual masculina. Lá dentro está a receitinha de bolo do homem. O óvulo é a célula sexual feminina. Lá dentro está a receitinha de bolo da mulher. A fecundação significa a fusão dessas duas receitas para o nascimento de um novo livro de receitas, que a gente vai chamar de zigoto, ou embrião, o futuro bebezinho, o futuro feto. Logo, assim como uma receita de bolo vai determinar se o bolo é de chocolate, é de laranja, se ele vai crescer muito, se ele não vai crescer muito, se ele vai ser fofinho, se ele vai ser úmido, os ingredientes que vão nele e que vão dar a ele as características dele, as receitas oferecidas pelo óvulo e pelo espermatozoide darão a esse novo corpo as suas características. E essa é uma aventura, meus amigos, extremamente radical. Só para terem uma ideia de números, um homem, numa ejaculação, ele libera cerca de 300 milhões de espermatozoides. 300 milhões de células portadoras da sua receitinha de bolo. E dessas 300 milhões de receitas que saem numa ejaculação, há pequeninas, sutis diferenças entre uma e outra. Ou seja, a sorte do futuro corpinho que será moldado, mediante as informações desse espermatozoide, vai depender do espermatozoide que fecundar o óvulo. Desses 300 milhões que saem na ejaculação, cerca de 100, apenas 100, conseguem vencer todo o trajeto e se defrontar com um óvulo. E desses 100, apenas um fecundará o óvulo. Por outro lado, para tornar a aventura ainda mais instigante, uma mulher, um bebezinho sexo feminino quando nasce, tem nos seus ovários, em cada um dos seus ovários, cerca de 300 mil óvulos, ou células com potencial para se transformar em óvulos. 600 mil, a mulher já nasce com todos os óvulos que ela vai ter até chegar na menopausa. Desses 300 mil óvulos em cada ovário, 600 mil no total,
Quando essa menina chega na puberdade e começa a ter o ciclo menstrual, a cada mês, será preparado para uma possível fecundação. Desses 600 mil óvulos, cada um também tem a sua receitinha de bolo da mulher, com pequeninas, sutis diferenças. Ou seja, dependendo do óvulo que foi fecundado, que foi amadurecido para ser fecundado e teve a sorte de ser fecundado, também estará a sorte do próximo corpo a ser formado. Percebem que é uma engrenagem bem complexa? Mas o fato, independentemente da complexidade biológica que existe, no momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, forma-se a primeira célula do futuro corpo. E nesse momento, o espírito candidato à reencarnação está lá. Como diz na questão 344, ele começa a sua união. E aí a gente deve se perguntar, poxa, como que vai estar esse espírito? Como que vai estar a mente dele? Né? Ele vai estar ciente do que está acontecendo? Ele vai estar conduzindo todo o processo? Bom, buscando novamente no Livro dos Espíritos, na questão 339, Kardec pergunta aos espíritos: no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Olha o que Kardec quer saber. Se a sensação que o espírito experimenta ao voltar para a carne é parecida com aquela que ele sente quando ele sai da carne. Vejam a resposta dos espíritos. Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Ou seja, todo o período do desenvolvimento intrauterino, o espírito reencarnante, ele já está ligado ao futuro corpinho, porém, não gozando de todas as suas faculdades. Ele sofre essa perturbação durante esses 9 meses que leva à gestação. É como se ele estivesse tolhido de ter a sua liberdade, de ter o seu raciocínio claro. O seu espírito, ele, nesse momento, a preocupação, até por uma questão automática, é induzir o seu perispírito a moldar o próximo corpinho. O perispírito, lembrem, é aquele envoltório semimaterial que faz o meio de campo entre o espírito e a matéria. Então esse perispírito, ele vai começar a induzir a diferenciação celular nessas célulazinhas que estão se formando, para dar origem à célula do fígado, do coração, do pulmão, do cérebro muscular, esquelética, e vai atraindo essas células para os seus lugares. É como se massinhas fossem sendo coladas nos seus respectivos moldes. E qual é o molde? É o perispírito. Então, durante esse período de gestação, o espírito, ele não se sente livre, gozando de todas as suas potencialidades. Ele não está fundido ao espírito da mãe. Ele ainda é um espírito individualizado, porém, preso num turbilhão de sensações que o impede de gozar da plenitude da consciência. E aí, chega o momento de dar as caras ao mundo. Passado 7, 8 ou 9 meses, que é o que todo mundo quer, né? Esse feto vai se transformar em bebezinho. Ele vai nascer. E o que a gente vai ter em mãos é um corpo recém-formado, abrigando um espírito milenar. E como que vai ser esse bebezinho que acabou de vir ao mundo? Quais as capacidades que ele tem, que esse espírito tem, de lidar com esse corpinho, né? Porque vejam só, nós temos um espírito milenar que já passou por isso diversas vezes, reiniciando uma aventura na matéria com um corpo que acabou de ser feito com a ajuda do pai, da mãe biológica, do pai biológico e dele. Bom,
Lá também no Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos seus mentores da seguinte maneira: no momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades, quer dizer, nasceu, ele já está novamente lúcido, ciente do que é, de quem é e consegue manifestar todo o seu intelecto e poder? Olha o que os espíritos respondem a Kardec. Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Ele se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. Nós resetamos. As informações, as vivências, as lembranças, o aprendizado adquirido ao longo das outras vidas, nesse momento estão inacessíveis à mente desse novo cidadão. Ele precisará, à medida em que os seus órgãos amadurecem, resgatar tudo isso. Ou seja, ao nascer, teremos que reaprender tudo. E quando eu digo tudo, é realmente tudo. Quando saímos do útero da nossa mãe, não sabemos nem respirar, porque até então o ar que nos mantinha vivo, vinha pelo cordão umbilical. Então, nossa primeira aventura é reaprender a respirar. E é um desespero. Pais e mães de primeira viagem, quando estão com o seu bebezinho recém-nascido em casa, no berço, deitadinho, e se aproximam para vê-lo, para observá-lo, para contemplá-lo dormindo, muitas vezes entram em pânico, porque o peitinho dele é tão irregular no movimento de respiração, que respira, de repente para. Respira, para. Ele está aprendendo, e isso gera um desespero imenso nos pais e mães de primeira viagem. Estamos reaprendendo a domar o nosso corpo. Não sabemos nem deglutir direito ainda. Não temos coordenação motora. Mas teremos a capacidade de reaprender tudo isso. Quanto tempo isso demora para a gente reaprender tudo isso? Bom, isso é uma questão psicológica, biológica e cultural. Para a gente tentar sair da opinião e ir para o conceito científico, eu vou dizer que para Freud, a criança precisa de no mínimo 5 anos para se desenvolver razoavelmente bem, para readquirir um controle no seu, minimamente um controle no seu corpo, para estar psicologicamente apta a dominar essa máquina orgânica. Para Piaget, um outro eminente estudioso do desenvolvimento infantil, já são necessários 11 anos para adquirir total controle dessa máquina. Mas enquanto tudo isso acontece, enquanto o tempo passa, enquanto a gente reaprende a ter coordenação motora, a gente vai tendo que sobreviver. A criancinha desenvolve um linguajar todo dela para se comunicar com seu pai e com a sua mãe, com base no choro. Então, o pai e a mãe, os responsáveis por essa criancinha, com o tempo começam a entender o que é o choro da fome, o que é o choro porque está com a fralda suja, o que é o choro porque está com sono, o que é o choro porque está com dor, o que é o choro porque está com manha. Quer dizer, não podemos esquecer que lá dentro daquele corpinho completamente frágil há um espírito imortal que vai dar seu jeito para se manter vivo. E ele vai se manter vivo. Não esqueçam, o corpo é frágil, o espírito é robusto. E lá na questão 379, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto ao de um adulto? Os espíritos respondem. Pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento que se serve. Ou seja, nós espíritas e todos aqueles no mundo que acreditam na reencarnação, a gente não pode perder isso de vista. Aquele ser frágil que está lá, aquela criancinha de 6, 7, 4, 8, 9 anos que a gente está vendo ali, ainda inocente, frágil, fraca,
ela abriga um espírito que já teve muitas outras experiências e que pode ser muito mais evoluído do que o seu pai e a sua mãe, os seus responsáveis diretos. A gente não pode esquecer jamais disso, porque o dia que a gente compreender que dentro daquele corpinho, daquela criança, daquele bebê, há um espírito com uma história e com uma capacidade já construída, a nossa relação com essa criança, ela vai mudar drasticamente. Nós vamos aprender a ter devidamente o respeito que aquele ser merece. Por que eu digo isso? Porque essa aparência frágil da criança, essa aparência imatura, esse comportamento irresponsável da idade, faz a gente dosar o nosso respeito por ela de acordo com a aparência. E às vezes a gente esquece que lá tem um espírito já vivido, que podia ter sido o meu pai na outra encarnação, o meu avô, o meu irmão, a minha mãe, enfim, alguém que me educou e que agora eu tenho a incumbência de educar. E ao fixar-me apenas na aparência, eu posso errar um pouquinho na dose da minha autoridade perante ela. Ou seja, estamos falando do momento de oferecer novos exemplos para essa criança, da educação que os seus responsáveis diretos oferecerão para essa criança. A infância, tanto segundo Freud como segundo Piaget, que vai aí até, vamos dizer, até os seus 10, 11 anos, é um momento em que o espírito ele ainda não recobrou integralmente a sua integridade. Ele está ainda, digamos, flexível a novas ideias. É o momento em que nós temos, com maior acesso e maior facilidade, de incutir bons exemplos, de favorecer ao desenvolvimento de virtudes, de plantar sementes para que essa criança tenha uma boa índole. Flexibilidade em aceitar. Nós, os responsáveis por essa criança, seja o pai e a mãe biológica, o pai, a mãe adotiva, o avô, o tio, enfim, aqueles que vão ser responsáveis por conduzir essa criança, eles serão o modelo primário social para essa criança. Ela vai se espelhar na gente. E é um momento em que temos mais acesso para moldá-la. E eu quero chamar a atenção agora para a gente refletir sobre alguns pontos. Na verdade, os 3 pontos em que, invariavelmente, nós acabamos, em algum momento desse trajeto educativo, apelando e usando. Vejam, não é a minha intenção estar aqui chamando a atenção de pai e mãe e me colocando na condição de que, eu sou o educador, vocês não sabem o que vocês estão falando. Não, até porque sou pai também e tenho muita consciência de que poderia ter sido muito melhor na profissão de pai e mãe. A intenção aqui é a gente trazer alguns pontos para refletirmos, para que cada um reavalie ou avalie, se ele estiver passando por isso, o seu comportamento. Tá? Não é uma advertência, não é um dedo no nariz dizendo você está errado. Até porque nós também não temos muita experiência no assunto, não, em educar o próximo. Nós estamos ainda num processo de aprendizado e é difícil, viu? Mas vamos lá. Eu quero chamar a atenção para 3 situações e que acaba sendo comum nesse processo educativo da criança. Todas elas são baseadas na nossa pressa em resolver o assunto, na nossa falta de habilidade em conduzir o assunto e na nossa falta de experiência, porque só somos capazes de fazer aquilo que já aprendemos. Uma dessas situações, para a gente refletir, é quando a gente impõe a educação pelo medo. Vou dar um exemplo. Você está em casa, sentado na sala, assistindo sua novela, ou assistindo seu futebol, seu jornal, enfim. Você está lá no momento em que é teu. E aí você vê seu filhinho, sua filhinha, de seus 4, 5 anos, querendo subir para ir para o andar de cima, querendo ir para a cozinha, não tem ninguém na cozinha, querendo ir para a garagem, não tem ninguém na garagem, querendo ir para algum lugar longe de você e que você não quer levantar-se para acompanhar. O que muitas vezes a gente faz? A gente põe medo.
Olha, não vai lá porque lá tem o bicho papão, lá tem o homem do saco, lá tem a Covid, enfim, o lobo mau, lá tem um monstro, ó, o bicho vai te pegar, hein? Você fica fazendo tal coisa, que aí vem a bruxa, ó, vai arrancar teu dedo fora. A gente tenta coibir o comportamento da criança colocando medo nela. Já pararam para pensar que isso pode gerar uma série de problemas futuros? E isso em nome da pressa em resolver o problema e da nossa inabilidade, porque poderíamos levantar, poderíamos ver o que a criança quer, ela está no momento de descobrir as coisas, ela está curiosa. Mas é aquele nosso lado ainda egoísta que todos nós temos, de querer descansar, de querer assistir a nossa televisão, de querer ficar sentado, e é tão mais fácil dizer, olha, se você for lá, o bicho vai te pegar. Ele volta correndo. Resolveu o problema. Se a gente lembrasse que lá tem um espírito tão velho quanto eu, talvez pensaríamos duas vezes. A empatia, se colocar no lugar da criança, será que eu gostaria de que me educassem pelo medo? Eu não gosto quando fazem isso comigo, quando me ameaçam para eu fazer tal coisa. Então é um ponto bom para a gente refletir. Segundo ponto, quando a gente educa baseado na agressividade, na autoridade física que nós temos. Muito simples. Se você não parar de fazer isso, eu vou lhe arrebentar no tapa. A gente usa da nossa força, do nosso poderio físico extremamente superior à fragilidade da criança para inibir o comportamento dela. Isso quando efetivamente a gente não bate para poder corrigir. É claro que a gente sabe que a agressividade, a agressão não resolve. Porque se ela resolvesse, de fato, se ela educasse, hoje uma multa de trânsito não seria paga com dinheiro, seria paga com chibatada. Bastaria pegar o cidadão infrator e dar uma surra nele, que ele não passaria no semáforo vermelho, que ele não andaria acima da velocidade. Mas não funciona. E nós adultos, nós sabemos disso. E não gostamos quando as pessoas agem de agressividade para nos impor o comportamento. Mas dialogar dá tanto trabalho. Dialogar significa convencer o outro pelo argumento. E às vezes a criança ela não entende. Porque ela não tem ainda o acesso total à sua capacidade intelectual. Então é necessário ao pai, à mãe, ao seu preceptor, agir com autoridade moral, não autoridade física. Nossa responsabilidade é educá-la. Então nós temos sim que ser austero quando necessário, de sermos rígidos quando necessário, temos que saber impor limites. Lembrem lá que eu comentei com vocês uns minutinhos atrás, é o momento flexível da criança, daquele espírito. Então é o momento em que nós temos de impor limites. E é claro que nós temos sempre que dar o exemplo. Não adianta eu dizer para o meu filho, não faça tal coisa e eu faço. Está tudo preso numa engrenagem muito harmoniosa. Então a agressividade, ela nunca foi e nunca será um bom caminho. Sabe o que é a agressividade muitas vezes? É o nosso extravasar. É eu botar para fora a minha raiva, vou lá, dou-lhe um tabefe e pronto. Botei para fora. E o resultado é tão nefasto que eu mesmo, mais tarde, vou ficar com uma dor na consciência imensa de ter dado os tabefes no meu filho. Então nós temos que aprender a nos disciplinar e acreditar que é necessário termos paciência, diálogo e autoridade. Só para lembrar rapidinho, numa passagem dos evangelhos, acho que no Atos, eu não tenho muita certeza, desculpa, um monte de seguidores de Jesus estavam querendo expulsar os demônios, né? Porque viram que Jesus fazia, vou fazer também. E aí há um relato em que um desses seguidores, né, entusiastas de Jesus, chega para uma pessoa endemoniada e exige que o demônio saia do corpo dela. Sai demônio do corpo dessa pessoa. Eis que o demônio, na escrita lá do Evangelho, na história do Evangelho, vira para essa pessoa e fala, olha, meu querido, eu conheço Jesus, sei quem ele é, já ouvi falar de Paulo, mas quem é você para me mandar sair daqui? Percebe?
Nós temos que acreditar que temos que ter uma postura íntegra e única. Eu não posso chegar hoje extremamente feliz em casa porque eu tive uma promoção, porque, sei lá, meu dia foi maravilhoso, e deixar o meu filho se pendurar na cortina e dar uma de Tarzan. Para que amanhã eu chegue mal-humorado porque tomei uma encarcada do chefe, peguei condução ruim, enfim, tive um dia ruim, e eu chego em casa, veja meu filho pendurado na cortina, dando uma de Tarzan, fazendo a mesma coisa, e vá lá e descasque o reio nele. Eu tenho que ter uma conduta única. Eu tenho que pautar a minha conduta na linearidade e jamais usar a agressividade, porque ela não resolve. Por fim, o terceiro ponto para a gente refletir, a educação pela barganha. Isso é muito comum. Olha, se você recolher os seus brinquedos, eu te dou um chocolate. Se você arrumar a sua cama, eu te dou... Deixa você assistir televisão, te dou R$50. Só vou deixar você usar o celular depois que você fizer tal coisa. A gente troca. A gente não está educando, a gente está ensinando, quer dizer, a gente está educando a criança para a vida financeira, para a vida econômica, né? Para a vida profissional. Ou aprender a barganhar, a troca, a política da coisa. Mas isso não é educação. A gente está se iludindo. A gente quer novamente uma resposta rápida. E dentro desse quesito barganha, também é muito comum a seguinte situação. Seu filho fez algo errado. Por exemplo, rabiscou a parede da casa, o que é muito comum. Aí você chega para ele, você não quer bater nele, você não quer pôr de castigo, você não quer puni-lo fisicamente, nem nada. Aí você chega para ele, conversa, explica, tudo bonitinho, e no final fala, filho, promete para a mamãe, promete para o papai que você nunca mais vai fazer isso? Aí o seu filho olha para você e fala, prometo. Aí você dá aquele respiro. Que bom. E sai feliz. Você só quer que ele prometa, mesmo sabendo que ele não vai cumprir. A gente está barganhando situações. Educar não é adestrar. A gente não pode lidar com o nosso filho como um adestrador de cães lida com um Rottweiler. Um adestrador de cão, ele consegue ensinar um Rottweiler, qualquer cão, por mais agressivo que seja, a se comportar bonitinho quando ele estiver segurando o seu reio, quando estiver ao seu lado. Agora, se esse adestrador amarrar o seu cãozinho aqui e sair, se você chegar perto dele, ele pode te morder. Nós temos que oferecer ao nosso filho, à nossa filha, uma educação para que ele use quando nós não estivermos perto. Nós temos que lançar sementes para que floresçam no futuro e as árvores que nascerem dessa semente tenham raízes profundas, tenham um tronco mais robusto e que possam não dar espaço para os seus vícios também florescer. As nossas sementes têm que vencer as ervas daninhas. Então, temos que tomar muito cuidado. Não que também, é claro, passou dos 11 anos, já era, acabou. Não, nunca é tarde para a gente aprender. Porém, à medida que o tempo vai passando, é natural que o nosso espírito vá se assenhorando mais do seu corpo, vá recobrando a sua índole e vai entendendo que ele não precisa obedecer se ele não quiser. Porque uma hora essa criança, ela vai se transformar num ser social chamado adolescente. E aí, olha o que Kardec fala na questão 385. Qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Olha o que os espíritos respondem. É o espírito que retoma sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E, no entanto, as amais e a acariciais como se fosse uma parte de vós mesmos. De tal maneira que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outros seres. Só um adendo aqui. O amor do pai, o amor da avó, o amor do avô, o amor do homem e da mulher por uma criança é igual. Não é o sexo que molda o amor. É a capacidade de doação que a gente tem. Tá? Percebem? À medida que nós vamos nos desenvolvendo, nossos órgãos vão amadurecendo, lá pelos 18, 19 anos, biologicamente já estamos desenvolvidos, não tem mais nada para fazer, agora estamos no topo da montanha, agora é montanha abaixo, é o envelhecimento dos nossos órgãos gradualmente. Começa a ficar mais difícil, somos menos flexíveis, não vamos aceitar tão bem os conselhos, as orientações, a gente já vai ser mais
renitente, as nossas tendências vão começar a aflorar, ou vamos começar a sermos nós mesmos. E nesse sermos nós mesmos, haverá um embate entre as nossas experiências anteriores e aquilo que os nossos pais, nossas mães, nos ofereceram ao longo desses anos de nova vida. Essa mistura, ela tem que conduzir a um ser melhor. Percebem que os pais e as mães, os responsáveis pela educação dos filhos, têm um papel extremamente importante na melhora. Vamos lá. Primeiro, não querer que o filho seja tudo aquilo que você não foi. Não queira que seu filho seja aquilo que você não foi. Não queira que ele erre, que ele não erre como você errou. Ele também tem esse direito. Terceiro, não exija que ele tenha um comportamento exemplar. Lembre-se, você também não tinha na idade dele. Vai querer que ele seja um aluno maravilhosamente disciplinado, porque você deve lembrar bem que não é nada fácil ficar comportadinho e adorar estudar. Hein? 4. Não ofereça forçadamente o que fez falta a você. Procure saber o que ele precisa. Lembre-se, ele não é você. Às vezes a gente não teve isso, aquilo outro na infância e quer oferecer para o nosso filho e nossa filha, achando que ele também vai gostar. Pode ser que ele não esteja interessado em nada disso. Vamos procurar saber o que ele quer. 5. Respeite-o. Evite gritar, bater, castigar. Isso só serve para extravasar nossa raiva. Não educa? 6. Tenha paciência. Pode ser que as sementes lançadas demorem para germinar. Uma planta não cresce à nossa vontade, ela tem o seu tempo. As virtudes, elas não aparecem com a nossa vontade. Elas precisam de um tempo. E é o tempo dele. Dele descobrir a necessidade, dele investir no cultivo dessas sementes. Vamos ter paciência. E tenha mais paciência, porque pode ser que ele não seja o que você sonhou. Que ele faça escolhas diferentes das que você quer. E lembre-se, ele é livre. Nossa função é orientar, dar o exemplo, apoiar, advertir quando necessário, amar, ser amigo, companheiro. E por fim, lembre-se principalmente, ele poderá ser o seu pai ou a sua mãe no futuro. A forma como ele educará você será baseado na forma como você está o educando. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo, precisamos incutir novos valores na relação pai, mãe, filho, filha. Nós precisamos dar um novo sentido a essa relação, a amizade, o companheirismo, o respeito, a liberdade, a liberdade, a liberdade, a liberdade. Precisamos fazer com que o nosso filho saiba se divertir, saiba ser feliz, saiba desenvolver a sua inteligência emocional, saiba viver não só para se sustentar e sobreviver, mas para ser feliz, para aproveitar, para usufruir disso tudo. E, acima de tudo, para que ele possa, no futuro, nos ajudar a sermos felizes. E que a gente possa refletir sobre tudo isso que a gente conversou e repensar a nossa relação com o futuro da humanidade. E que envolve a nós mesmos também, porque nós, daqui a pouco, faremos parte desse futuro. Até breve, meus caros.